Olá, boa noite. Criança fica ferida e homem é assassinado em possível crime de execução no bairro Vinhais. Famílias abandonam residências após incêndio provocado por organizações criminosas na zona rural de São Luís. Continuam buscas por suspeitos de assalto a coletivo que alvejaram passageira. E ainda, documentário mostra a trajetória de Aldo Leite, um dos maiores nomes do teatro maranhense. Na manhã de hoje, casas foram incendiadas e famílias foram expulsas da zona rural de São Luís. Essa prática tem sido comum a cada dia, já que amedrontados, dezenas de moradores já abandonaram suas residências em vários outros bairros da capital. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira. As casas foram incendiadas na Vila Progresso por membros de facções criminosas. Os moradores foram expulsos. Este homem, que por segurança não pode ter a identidade revelada, sentiu isso na pele ao ser obrigado a sair da própria casa há cerca de 2 anos. Na época, em torno de 60 famílias foram expulsas por criminosos da Vila Funil. Até o líder comunitário chegou a ser executado por membros da facção, que aterroriza a região que fica na zona rural, às margens da BR-135. Eles usaram uma prática dele criminosa. Ele cercava as casas das pessoas, vários elementos, tudo armado. E fazia uma ameaça para as pessoas, que ele não queria aquelas pessoas lá porque achava que eles estavam chamando a polícia. Lá foi muita movimentação de polícia. Então, quem chamasse a polícia iria morrer. E após essa expulsão das pessoas, já mataram 3 pessoas lá dentro. Teve 3 assassinatos, entendeu? Então, as pessoas têm medo, temem por esses elementos, eles são muito perigosos, eles não têm dó de ninguém. Em 2015, um fato semelhante aconteceu no bairro Coroadinho, quando mais de 50 famílias foram expulsas das casas por criminosos que traficam na região. Na época, a ação foi motivada pela guerra entre facções rivais, que brigavam pelo controle do tráfico de drogas. Estes exemplos demonstram o quanto este tipo de prática tem se tornado comum na região metropolitana de São Luís. São facções de outros estados que estão se instalando aos poucos no Maranhão e que estão trazendo essas práticas para cá. Em segundo lugar, essas práticas fazem parte de um ethos, ou seja, de uma ética, de um comportamento. É como se a desapropriação desses imóveis fosse uma espécie de tomada de espólio, o que a gente chamaria de butim, é o espólio de guerra. Para combater o crime, não há dúvida, são necessários investimentos, principalmente no serviço de inteligência das polícias. A gente fala sempre que deve haver sempre uma ação conjunta das polícias, deve haver comunicação entre elas e, sobretudo, investimento em inteligência, em monitoramento, em vigilância, para tentar diminuir, pelo menos a curto prazo, diminuir essas ações criminosas. Mesmo com a prisão de aproximadamente 25 pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que dominava a área, as famílias não se sentem seguras em retornar para a Vila Funil. Todas as pessoas que foram expulsas em 2016 convivem até hoje com medo das ameaças. As famílias tudinho estão se mudando, nem todo mundo que se mudou está no mesmo local, porque eles dizem que tem pessoas atrás das pessoas para matar, entendeu? Então ninguém vai confiar de ficar só esperando. Quando tem uma notícia, as pessoas se mudam. Hoje as pessoas não têm mais para onde se mudar. Já foi de vários locais aí, de vários bairros, e a pessoa está acuada mesmo, coagida, não tem como. O único recurso mesmo é ver esses elementos na prisão. Situação realmente lamentável. Continuam as buscas pelos suspeitos do assalto a um ônibus que faz a linha para o bairro São Raimundo. Na ação criminosa que aconteceu na manhã de hoje, uma mulher foi ferida com um tiro de raspão. Veja na reportagem de Fábio Cabral. Os veículos abandonados por bandidos foram apreendidos pela PM e trazidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Segundo a Polícia Militar, 4 pessoas que estavam nesse carro teriam roubado este outro veículo hoje por volta das 6 horas da manhã no São Raimundo, próximo a Expoema. Eles teriam utilizado esse carro em pelo menos um assalto a um coletivo no qual uma passageira foi baleada, mas não corre risco de morte. Abordaram o proprietário desse veículo, levaram esse veículo, abandonaram o táxi, e seguiram o sentido São Raimundo. Por lá, eles fizeram um roubo a coletivo, as informações foram repassadas, e no momento que os mesmos se
desceram do ônibus, efetuaram um disparo em direção ao ônibus, vindo atingir uma senhora, né? Saíram nesse veículo após o roubo coletivo, se evadiram para o Tibiri, chegando lá, abandonaram o veículo lá na via pública, certo? A guarnição do São Raimundo foi informada da situação e o destino que o veículo tinha tomado. De imediato a guarnição saiu em deslocamento e localizou o veículo lá abandonado no Tibiri. Enquanto o táxi foi encontrado no São Raimundo, o outro carro foi apreendido no Tibiri. A polícia agora vai ouvir o depoimento dos proprietários dos veículos. 2 suspeitos de roubo à agência dos Correios de Pinheiro, a 330 quilômetros da capital, foram presos após a ação criminosa que aconteceu hoje na cidade. A quantia roubada foi levada pelo comparsa da dupla, que continua foragido. Durante o assalto, o trio teria rendido segurança e funcionários da agência. Os criminosos foram apresentados na Delegacia Regional de Pinheiro e o Grupo de Operações Especiais faz buscas na região pelo terceiro envolvido. A seguir, 4º dia de paralisação dos caminhoneiros causa transtornos e desabastecimento. Você vai ver também 20 anos das ações do Ronda Escolar no Maranhão. A Ronda Escolar completa 20 anos de atuação na capital maranhense. Sobre o combate à violência dentro dos colégios e a prevenção do ingresso desses jovens no mundo das drogas e da criminalidade, a repórter Geice Gomes tem os detalhes. O destaque da solenidade foi o anúncio da criação de um batalhão especializado em patrulha escolar. Eu converso com a Coronel Augusta. Me fala um pouquinho os detalhes desse planejamento. Faz parte dos avanços desses 20 anos de história da Ronda Escolar? Sim, com certeza faz parte dos avanços. O batalhão ele já foi criado através do decreto do governo do estado. Agora nós estamos em fase de estruturação desse batalhão. Então, para nós, recebemos essa criação desse batalhão, assim como muito feliz, foi um motivo de felicidade para todos nós que compomos a Polícia Militar, em especial o Comando de Segurança Comunitária, que faz esse trabalho com a Ronda Escolar. A Ronda Escolar é a nível de estado, então não é só aqui em São Luís, nos outros municípios também nós temos a Ronda Escolar. A coordenação, sim, estadual é daqui do Comando de Segurança Comunitária, mas a maioria das escolas do interior, dos comandantes de unidades do interior, eles já fazem esse trabalho. Então, para nós, comemorar 20 anos é motivo de muita alegria. Comemorar recebendo, através do governo do estado, um batalhão escolar, também é mais ainda, né? Então nós só temos motivo para comemorar, agradecer principalmente a Deus todas essas vitórias e parabenizar toda a nossa equipe da Ronda Escolar, que são policiais, que são treinados, capacitados, parabenizá-los porque são guerreiros, são homens e mulheres que estão diariamente nessas escolas, em contato com nossas crianças, fazendo com que eles entendam o que é o melhor para eles, levando uma palavra, né, de conhecimento, levando aquela palavra de apoio. Os ônibus vão circular apenas com 50% da frota nesta sexta-feira, para garantir o atendimento mínimo na capital. As informações foram confirmadas pelo Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros de São Luís. Em nota, o SET explicou que a redução da frota se daria pelo desabastecimento de combustível das empresas. O sindicato disse que vai aguardar a normalização do fornecimento de combustível. Já o Sindicato dos Revendedores de Combustível informou que o estoque dos postos de São Luís dura 3 dias em média. Os impactos das manifestações de caminhoneiros, que completam hoje o 4º dia, já começam a ser sentidos pelo empresariado. As cargas estão atrasadas e comerciantes temem o desabastecimento, como mostra o repórter Raildo Portela. A fila de caminhões já se estende por todo este trecho do quilômetro 246 da BR-010. Os caminhoneiros já estão parados desde o início da semana. A paralisação já começa a afetar a distribuição de produtos. Para quem mora nesta região do país e principalmente a região norte do Brasil, a situação já se agravou. Isso porque 90% do abastecimento de lojas, comércios e distribuidoras depende das rodovias federais e a BR-010 é uma das principais rodovias. Este empresário do ramo de distribuidoras já começa a calcular os prejuízos. A gente precisa tomar uma atitude para poder reverter isso, né? Para poder ter uma normalidade, porque daqui a pouco ninguém consegue trabalhar. E assim como o empresário, Imperatriz também já sofre.
A cidade tem um dos maiores setores atacadistas do Nordeste e os comerciantes já sentem os prejuízos. Há cargas atrasadas e paradas em vários pontos das manifestações. Nesta loja especializada em produtos agropecuários, muita coisa já está faltando. Hoje, por exemplo, a gente está com 6 caminhões, 6 carretas paradas nas barreiras. O meu depósito está vazio, o que tinha de produto eu já vendi quase todo. Então, quer dizer, começa a gerar prejuízo para a gente. No ponto da paralisação, os caminhoneiros continuam reivindicando e parando todo o caminhão de carga que tenta passar pelo local. 14 trechos de protestos de caminhoneiros foram registrados nesta quinta-feira, nas rodovias federais que cortam o Maranhão. 4 deles estão em São Luís. Até agora foram registrados 3 pontos na BR-110, nas cidades de Imperatriz, Cidelândia e Estreito. 3 na BR-230 em Balsas e São Domingos do Azeitão. 1 na BR-316 em Caxias, 5 na BR-135 em São Luís e Bacabeira, 1 em Grajaú, na BR-226 e outro na BR-222 em Açailândia. Lembrando que Imperatriz aí é a BR-010. A seguir, o homem é morto e criança fica ferida em possível execução no Vinhais. Você vai ver também, documentário reconta a trajetória do artista e dramaturgo maranhense Aldo Leite. Uma criança de 1 ano e 7 meses foi baleada na tarde de hoje no bairro Vinhais em um suposto crime de execução que vitimou um homem identificado como Rafael Guzmão. Ciro Mineiro tem os detalhes. Essa ação aconteceu por volta das 4 horas da tarde aqui na Rua do Arame, no bairro do Vinhais. A vítima, identificada como Rafael Júnior Guzmão, seria usuário de drogas. Eu estou aqui ao lado do Major Clodoaldo, ele é comandante do 8º BPM. Major, tudo leva a crer que o que aconteceu aqui foi um crime de execução, né? Pela dinâmica do crime, a vítima estava bebendo no bar do Messias, na parte externa. E apareceu aí no local pessoas desconhecidas portando arma de fogo e desferindo vários tiros contra a vítima. Então, para a gente é característica de execução. Okay. Conversamos aqui com o Major Clodoaldo, ele é comandante do 8º BPM. Uma criança de 3 anos que estava na companhia dos pais e brincava bem ao lado foi atingida com um tiro e encaminhada para a UPA, aqui mesmo, do bairro do Vinhais. Uma equipe do Instituto Médico Legal esteve aqui no local, realizou todos os procedimentos necessários e removeu o corpo da vítima, identificada como Rafael Júnior Guzmão. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Vamos agora ao nosso Giro de Notícias. 5 pessoas que vinham do município de Arari para São Luís para fazer tratamento de hemodiálise morreram hoje em um acidente no campo de Peris. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu quando o motorista do carro reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas. O ônibus não conseguiu parar e acabou batendo na traseira do automóvel, que foi lançado para fora da pista e ficou completamente destruído. Em nota, a Prefeitura de Arari decretou luto oficial de 3 dias. Violência urbana. O Washington Andrade Serra, de 54 anos, foi morto durante assalto a uma padaria no bairro Chácara Brasil, em São Luís. De acordo com informações policiais, 2 homens que estavam em um veículo Ford Ka de cor branca anunciaram o assalto. Antes da fuga, um dos suspeitos efetuou o disparo contra o peito da vítima, que morreu ainda no local. A polícia segue investigando o crime. Foi lançado na noite de ontem um documentário que conta a história do ator, dramaturgo e professor Aldo Leite. Um homem de muitas histórias, um artista completo, apaixonado pelo teatro desde criança. Aldo foi um artista que conseguiu ser pedagógico em tudo que ele produziu. Ele tinha um talento imenso para fazer você fazer. E isso era interessantíssimo na produção de Aldo. Aldo Leite era muito mais que tudo isso. Era um amigo de todas as horas. O amigo Aldo era um cara super sensível, super disponível, super elegante, fino e inteligente,
criativo, cara, tanta coisa. Mas o que era de mais legal é a generosidade nele. Aldo Leite é natural de Penalva, mas ainda na adolescência radicou-se em São Luís. Na capital começou teatro, depois foi para São Paulo, estudou comunicação e arte na USP, onde também fez mestrado. Nessas idas e vindas de São Luís a São Paulo, ele criou o Mutirão, um dos grupos responsáveis pela inserção do Maranhão no movimento teatral brasileiro nos anos 70 e 80. Aldo, em 75, trouxe numa mostra de teatro estadual, que aconteceu aqui no Teatro Arthur Azevedo, ele trouxe Tempo de Espera, porque Aldo estava recém-saído do tema, e esse trabalho que foi Tempo de Espera, que é um orgulho na dramaturgia maranhense, foi o trabalho que trouxe para nós o Prêmio Molière da França, em Nancy, onde ele foi representar o país naquela oportunidade. A trajetória do ator, dramaturgo, diretor, figurinista, produtor e professor foi contada no longa-metragem, com produção de 3 meses. Ele, para mim, era uma inspiração, né? Eu me identificava com o que ele escrevia, com a forma como ele dirigia e pela forma como ele participava e atuava das questões do movimento artístico, né, teatral daqui de São Luís, né? E isso me influenciou muito. O filme foi produzido em 2016. Aldo participou de algumas filmagens, mas faleceu no período das gravações. José Inácio, amigo bem próximo do artista, foi quem assumiu o papel dele nas últimas gravações. Nós já convivíamos há décadas, né? E fizemos muitos trabalhos juntos. Ele me dirigiu muitas vezes nos espetáculos dele. Então, me senti honrado, naturalmente, e afortunado por poder representar uma pessoa que eu amava que eu amo, como Aldo Leite. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais Jornal da Difusora, ao vivo, a partir das 7h20 da noite. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Uma boa noite para você. E vamos embora, gente. Siricora já cantou. É preciso preparar o dia de findar a nossa dor. Se preparem que hoje a muda fala, aonde a onça bebe água. Se ventar bem forte seca a fonte, enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões, expulsar os carcarás, enxotando os urubus. E vamos embora, gente. Siricora já cantou. É preciso preparar o dia de findar a nossa dor. Se preparem que hoje a muda fala, aonde a onça bebe água. Se ventar bem forte seca a fonte,